Perguntei se todos estão bem, né? Todos com saúde, vivos, felizes aí, saudáveis. Espero que todos estejam bem, ok? Está sendo gravada a partir de agora, então, a nossa aula síncrona. Quarto ELTE, acompanho vocês aí desde o primeiro módulo, né? Estamos fechando esse ciclo que se inicia hoje. Uma alegria muito grande desde o primeiro módulo, acompanhar o primeiro, o segundo, o terceiro e agora, finalmente, o quarto módulo com vocês, tá? Vai ser sempre uma alegria para mim poder trabalhar com esses alunos, essas figuras, né? Uma pena não ter aqueles momentos nos corredores a mais de descontração, mas a gente vai conversando por aqui. Ok, pessoal? A nossa disciplina, nesse módulo, no quarto ELTE, é sobre ensaios e testes. É uma disciplina que eu reformulei ela toda, era um outro professor que lecionava, eu assumi ela, é a segunda vez que eu vou dar essa disciplina, e eu mudei ela para torná-la uma disciplina prática, né? Então, no nosso curso presencial convencional, era uma disciplina teórica e eu mudei para ser uma disciplina totalmente prática, né? Inclusive, eu dei uma prova só na primeira vez que eu dei a disciplina, só para conferir alguns conhecimentos, mas a cada aula era executada uma prática, tá? Sobre assuntos diversos da área de eletrotécnica. Então, vários ensaios, vários testes importantes, necessários, dentro da área da eletrotécnica, no dia a dia, quem for trabalhar muito na parte industrial. Então, eu consegui agrupar, se não me engano, eram 14 ou 15 práticas ao longo do curso, né? Ao longo da disciplina, da primeira aula até a última aula. E foi muito, muito interessante, né? Os alunos gostaram, acho que a gente conseguiu fechar todos os pontos soltos, que às vezes vai ficando no curso, né? Vai ficando alguns pontos em aberto. Então, essa disciplina, o objetivo dela era conseguir fechar todos esses pontos. Então, tinha ensaio de máquinas, tinha ensaio de transformador, tinha ensaio de trifásico, tinha ensaio de circuito desequilibrado, tinha ensaio de medição de resistência, que é o que a gente começa a fazer, e tinha ensaio de DR, de DPS, né, de capacitor. Então, a gente fazia vários ensaios que é para fechar mesmo esse conhecimento com todos vocês. No ensino remoto, né, é óbvio que a gente não consegue estar lá nas bancadas, ter os equipamentos, os instrumentos necessários para poder fazer essas práticas. Então, eu vou ter que levar a disciplina com um outro lado, né? Eu vou ter que levar ela, puxar ela, tirar um pouco da parte de execução prática, mas eu vou manter, já fiz um primeiro planejamento aqui, eu consigo manter os mesmos assuntos, né, ou a maior parte deles, embora vocês não vão fazer execução prática, mas vão conseguir aprender a teoria daquele ensaio, o porquê, conseguir pesquisar na internet, responder de uma forma de simulação ou de outra forma escrita, que é o que dá para a gente tentar, né, levar aqui para fechar o curso de vocês conseguirem formar, né? Claro que não vai ser exatamente como é no presencial, não tem jeito, né? A gente não está lá nas bancadas, nós não estamos no laboratório, a menos que ao longo do caminho aí, lá para, sei lá, fevereiro, março, volte presencial, não sei se esse semestre ainda volta, se esse módulo, né, ainda vai voltar ao presencial, talvez não, mas enfim, se voltar ao presencial, óbvio que a gente muda a estratégia e eu levo todo mundo para o laboratório, tá? Se continuar remoto até o final, nós vamos trabalhar os mesmos temas, que são muito importantes, mas de uma forma remota, de uma forma à distância, de uma forma online, beleza? Eu pensei em gravar algumas práticas e mostrar para vocês, talvez eu faça isso uma ou duas vezes, mas eu não creio que seja a melhor estratégia, tá? Já tive alguma experiência com isso, e o aproveitamento é muito pequeno, porque o bam, né, o bacana, é vocês executarem as ligações, tirarem as próprias conclusões, né? Se tem outra pessoa fazendo isso, perde um pouco do sentido. Então, eu vou pegar a essência daquela tarefa, daquela prática, tentar passar de uma forma online aqui com vocês, beleza? Se voltar antes, como eu comentei, né, a gente vai correndo para as bancadas. Tá, pessoal? Alguma dúvida, alguma sugestão, dica? Podem falar, podem ficar à vontade aí, tá? Estão me escutando, pessoal? Quem vai ser meu assessor de assuntos didáticos aí? Teve gente que não votou na enquete, não. Tem uma enquete em andamento aí, meninos. Por gentileza. Acessa a enquete aí, lá naquele triângulo, um quadradinho, uma bolinha, eu acho, fica lá uma marcação, clica lá, enquetes, vê lá se vocês podem me ajudar a responder, né? E vamos que vamos. Eu vou começar a apresentar minha tela. Estão me escutando aí, pessoal? Ô, Perenciolo, você está com áudio aí?
Disponível? Sim ou não? Estão me escutando, meninos? Acho que não tem ninguém me escutando, né? Quem está com áudio aí que pode, só para me orientar se está apresentando ou não, só para quando eu precisar que me responda alguma coisa. O experienciou deve estar sem áudio, né? Está tentando ligar, beleza. Quem está aí? Wagner, o Manuel Honório. Alguém que possa me auxiliar aí? Vou fazer uma apresentação aqui, meninos. O Matheus está sem áudio, o Perenciolo. Tem o Felipe, Diogo, Vitinho. Quem que está com o áudio funcionando aí? Me ajuda aí, pessoal, alguém? Não vou ficar muito no escuro. E não basta acender a luz, não, que já está acesa, né? Tem que alguém me dar algum retorno aí. O Vitinho tem um áudio bom? Ô, Vitor, tá por aí? Ou foi jantar? No R1 não foi, né? Deixa eu colocar a apresentação de tela aqui. Ô, Manuel Honório, pode ser você, cara. Vou começar a compartilhar minha tela aqui, meninos. E aí, o que acontece? Como é que eu estou pensando em trabalhar essa disciplina com vocês? Talvez, se a turma for acompanhando semanalmente, né, conforme eu imagino, talvez nem tenha prova, né, seja uma avaliação semanal, como a gente já fez algo parecido em máquina CA. Né, lá ainda dei alguma avaliação, mas Wagner vai pegar o microfone, beleza. Pode ser o fone de ouvido de celular, aquele branquinho, né, aquele fone de celular, a maior parte deles tem um microfone embutido, tá, pessoal? Quem tiver aquele fone de ouvido, às vezes já resolve, beleza? Olha só, meninos, então eu vou tentar, vai ter uma tarefa semanal, inclusive essa semana já começa, eu vou colocar hoje ou amanhã, eu já coloco a tarefa dessa semana, tarefas simples, curtas, mas que vai envolver alguma pesquisa que vocês tenham que fazer, vai envolver algum conhecimento além da aula que vocês vão ter que buscar, né, e assistir às aulas quando forem gravadas, assistir às aulas síncronas e buscar algo a mais para responder uma questão, duas ou três, sobre aquele conteúdo, né, daquela semana, e isso vai somando, né, semana a semana, se for 10, estou imaginando, são 12 semanas. Então, eu devo trabalhar com 10 no máximo 11 temas, né, e questões avaliativas também. Então, se toda semana vocês vão somando aí cerca de um ponto a cada semana, né, totalizando os 10 pontos no módulo. Tá? Então, é uma disciplina bem tranquila, interessante, porque foge um pouco daquele método clássico de uma disciplina, né, que vai evoluindo, tem início, meio e fim. Aqui os temas são pensados de várias outras disciplinas, mas são temas que são bem interessantes no nosso dia a dia, beleza? Então, acompanhe as aulas, acompanhe as atividades semanais. Toda semana vai ter uma tarefazinha, uma tarefinha, né, para vocês realizarem, que quem for acompanhando vai conseguir, eu acho que muito tranquilamente, concluir essa disciplina, beleza? Tranquilo? E se alguém tiver alguma sugestão de algum tema também, né, professor, estou trabalhando com isso, lá no meu estágio, lá no meu emprego, tem essa questão e tal, eu queria entender melhor como é que funciona, traz para a gente que eu traduzo isso, tento colocar num formato mais didático para o restante da turma, beleza? Então, estou aberto também a sugestões. É um curso que a ementa ainda está em construção, está aberto, né? Eu estou montando, a ideia é torná-lo mais prático possível, tá? Muito embora nesse período tenhamos que trabalhar de forma online e remota. Bom, chega de conversa, vou colocar no modo apresentação. Estão vendo o modo tela cheia aí? Espero que sim. Estou apresentando o modo tela cheia. A gente vai começar, pessoal, com um assunto, né, que vocês podem imaginar ser o mais trivial possível, mas que tem as suas peculiaridades, tem as suas diferenças, né, e os seus detalhes, que se a pessoa não prestar atenção, se o profissional não prestar atenção, ele acaba cometendo grandes erros, né, que é a medição de resistência. Quer dizer, algo que vocês viram comigo lá no primeiro módulo. Eu não sei o que eu trabalhei exatamente com vocês em medidas. Eu cheguei a montar, acho que até eu cheguei a montar uma ponte de Whitson e tal, mas aqui a gente vai aprofundar umas medições de resistências mais interessantes, ok? Beleza? E vai medir, por exemplo, contato de disjuntor fechado, né? Quando a gente chega para alguns profissionais recém-formados, inexperientes,
quando a gente fala que eu vou medir resistência de contato de disjuntor fechado, muitos deles assustam, né? Assim, não, disjuntor fechado, a resistência é zero, né? Não faz sentido medir resistência de contato de disjuntor fechado, muito pelo contrário, né? Na prática, na indústria, a gente faz muito isso, inclusive disjuntores de média tensão, disjuntores de alta tensão, disjuntores de grande porte, de grande potência. É muito importante a medição da resistência de contato fechado, porque não é 0 ohms, tem uma resistência ali de contato. E aquele valor de resistência que é na fase de miliohms, micro-ohms, esse valor está adequado, está conforme norma, né? O disjuntor, será que o disjuntor, quando a ampola fecha um disjuntor de maior tensão, de maior capacidade, será que quando fecha os contatos, será que ali não tem uma resistência alta demais? E isso provoca aquecimento, isso pode provocar defeito no sistema, né? E como é que eu meço essa resistência que é baixíssima? Utilizando o meu multímetro? Né? Claro que não. Né? Então, tem técnicas para a gente poder fazer isso. O meu multímetro, na função lá, o ohmímetro, ele é totalmente incapaz de medir a resistência de um contato fechado, de um disjuntor. Né? Se eu vou medir a resistência de um enrolamento primário ou secundário de um transformador, que é cobre enrolado, resistência baixinha, será que eu vou usar o meu ohmímetro? Então, fica aí a dúvida, né? Eu preciso medir também resistências, meninos. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, de isolação. Olha só, né? Será que a fase do motor que nós vimos lá, os motores de indução, que nós vimos lá em máquina CA, se eu medir uma fase, o início de uma bobina para carcaça, né, a princípio a resistência não pode haver resistência alguma, né, do início de uma bobina, de uma 1 ou 4, terminal 1 ou terminal 4, lembra? Se eu medir esses terminais para carcaça, eu tenho que medir quanto? Infinito? Né? Quanto maior, melhor. Mas a gente sabe que no infinito tem uma fuga de corrente que dá alguns mega-ohms, giga-ohms de resistência, que com o ohmímetro também na função do multímetro, não vou conseguir medir. Né? Então, para medir grandes resistências, eu não consigo com o meu instrumento padrão. Para medir baixíssimas resistências, eu também não consigo com o meu instrumento padrão. E como é que eu faço isso? Né? Então, a gente vai abordar esses temas a partir de hoje aqui na disciplina, beleza? Dúvidas? Deixa eu olhar o chat aqui, se tem algum comentário. Ô, Wagner, conseguiu pegar o microfone aí? Se alguém conseguiu, só para me dar o retorno, quando eu estou apresentando, eu não estou vendo o chat. Aí, Wagner, parece que você está com o microfone, não tá? Sim ou não? Para mim, indica que você está com o microfone aqui. Eu não sei se está funcionando. Acho que talvez não esteja ainda funcionando. Eu não estou te escutando. Bom, vamos tentar levar aqui. Oi, Anne. Oi? Eu troquei de dispositivo. Ah, beleza. O Matheus agora conseguiu te ouvir. Se alguém fizer algum comentário aí no chat, ou não tiver alguma dúvida, pode me interromper. Se não estiver apresentando em modo tela cheia também, pode me interromper, tá, Precioso? Meninos, estão entendendo, então? Então, nosso objetivo aqui é... Medição de resistência é uma das operações mais triviais e mais corriqueiras, né? Deixa eu colocar aqui no modo laser. Opa, acho que tem alguém tentando entrar. É a Márcia, beleza. A medição de resistência é uma das operações mais comuns, né, mais usuais no nosso meio lá na indústria. É muito comum aquela cena do técnico engenheiro sempre andar com um multímetro na mão, né, para poder fazer as mais diversas medições, dentre elas a medição de resistência. Mas, como eu disse, o multímetro, né, na função ohmímetro, ele tem uma série de limitações que nós vamos ver aqui. Ele funciona para uma faixa de medição, mas ele é incapaz para outra. Tem gente tentando entrar aqui, peraí. É o Levi e a Márcia, bem-vindos aí. Mas ele tem uma série de limitações para valores muito baixos de resistências e valores muito altos de resistência, que nós vamos começar a entender melhor, beleza? O princípio geral, né, que a gente faz essa medição de resistência, lá, é a medição da diferença de potencial entre os terminais da resistência a ser medida. Esse é o conceito universal, é o mais comum. Quando eu quero medir resistência em algum ponto de algum circuito, de alguma resistência, eu vou medir a diferença de potencial entre os terminais da resistência, vou medir a corrente que circula por ela, e aí eu faço lei de Ohm, né? V igual a R vezes I, R, V sobre I, calcula a resistência. Esse é um modo clássico, que nem sempre vai funcionar assim, né? E a escolha do método, que nós já falamos na introdução, vai depender muito do valor que eu espero medir. Então, isso é fundamental para o técnico, tá, pessoal? Para nós, a gente identificar
mas como é que eu vou saber o valor da resistência antes de medi-la, né? De fato, eu não sei, mas eu tenho que saber qual que é a ordem de grandeza da resistência que eu quero medir. Se a gente não sabe a ordem de grandeza, fica muito difícil o nosso trabalho. Então, como é que a gente sabe disso? Né? Experiência e bom senso. Eu comentei qual que seria a resistência esperada de um disjuntor fechado, nos contatos de um disjuntor fechado. Resistência esperada era zero, só que zero é no mundo perfeito, encantado de Bob, né? Lá no mundo dos Teletubbies, onde o sol brilha, mas não aquece, né? Aquela roupa que eles usam não pode aquecer aquele sol de jeito nenhum. Então, no mundo perfeito, a resistência de contato de disjuntor fechado deveria ser zero. Da mesma forma, a resistência esperada do disjuntor aberto seria infinita, não tem contato. Só que na prática não é assim. Eu consigo medir uma resistência com um disjuntor fechado, miliohms, e consigo medir uma resistência com um disjuntor aberto. Existe uma fuga de corrente, existe uma capacitância quando o disjuntor está aberto, e essa fugazinha ali, eu consigo medir uma resistência que é giga-ohms, mega-ohms. Eu tenho que avaliar se esses giga-ohms ou mega-ohms estão adequados ou não, né? Então, eu não sei quanto que eu vou encontrar, mas eu tenho que saber o que esperar, se é muito alto, se é muito baixo, se é um valor médio, para poder usar o melhor instrumento, né? E também tem que saber qual é a exatidão que eu preciso. É para fazer um teste numa indústria de manutenção preventiva, ou eu quero medir uma resistência de laboratório, que eu preciso de uma precisão de 0,1% na medição, porque é um equipamento de precisão, de bancada, então é outro tratamento. Tá? Então, eu sempre tenho que saber qual é a ordem de grandeza da resistência que eu estou medindo e qual é a exatidão que eu necessito. Show? Como é que eu classifico isso, né? Aí tem uma classificação, se a gente pegar alguns livros, é interessante, que traz resistências muito baixas, baixas, médias e altas. Só que isso, para nós, da área de exatas, soa totalmente subjetivo, né? E nos incomoda muito. O que é muito baixo para mim, o que é muito baixo para você, do meu ponto de vista. Ou seja, entrou ponto de vista, deixou de ser exatas, passou a ser humanas, né? E a nossa ciência é definitivamente exata. Então, a gente tem que definir isso melhor. O que é uma resistência que a gente fala que é muito baixa? Olha lá, na ordem de micro-ohms. Então, micro-ohms até miliohms é muito baixo. Baixa, miliohms, até na próxima aí de alguns ohms. 1 ohm, 5 ohms, 10 ohms. Poucos ohms é uma resistência baixa. E miliohms. Média, de 1 ohm em diante, até mega-ohms. Tá? Então, até mega-ohms, eu falo que é uma resistência média. E uma resistência alta é acima de mega-ohms. Por que isso é importante? De acordo com a classificação A, B, C ou D, eu vou definir o instrumento que eu vou utilizar para fazer a medição. Tá? Então, olha como é importante a gente definir, né, classificar a resistência que eu desejo medir, se é muito baixa, baixa, média ou alta, para definir qual instrumento, qual método eu vou aplicar. Perfeito? Estão conseguindo entender? Mole, né? Quando chega no quarto módulo, fica muito tranquilo, acho que esse entendimento, e fica até gostoso a gente perceber essas diferenças aí, né? Olha só, resistências muito baixas, quem se lembra lá? É micro-ohms, miliohms, até miliohms. Eu vou usar um instrumento, óbvio, micro-ohmímetro, né? E aí, é muito comum usar esse termo, né, pessoal? Micro-ohmímetro, ou então, eu falo o nome de algumas pontes. A ponte Duckter, por exemplo, é uma mala de testes, uma mala grande, pesada, que a gente utiliza, nós temos na escola, e nós utilizamos, lá a gente tem a ponte Kelvin. Acho que nós temos a ponte Kelvin e a ponte de Wheatstone. A gente não tem a ponte Duckter, não. Mas a nossa ponte Kelvin consegue medir miliohms com tranquilidade. O micromímetro, a ponte Duckter, a gente utiliza para fazer medições de micro-ohms, resistências baixíssimas, baixíssimas, baixíssimas. Quando eu trato de resistências baixas, miliohms até 1 ohm, eu uso a ponte Kelvin, a ponte Duckter pode ser utilizada também, um galvanômetro diferencial. Esse potenciômetro aqui é mais uma técnica de ponte de Wheatstone, mas não funciona muito bem, eu nem marquei ele. O mais comum, quem chegar lá na prática, né, na indústria e for utilizar, ou vai usar o micromímetro, que é a ponte Duckter, ou a ponte Kelvin, para miliohms. Então, parou subestação, parou uma sala elétrica para manutenção. A gente vai dar manutenção nos disjuntores, nos contatores, tudo de alta potência. São disjuntores grandes, né, o tamanho de uma geladeira lá.
disjuntores de painel de média tensão grandes, tudo mais de alta potência, de alta capacidade de curto-circuito. E a gente vai, um dos testes que nós fazemos é a medição de contato. Mesma coisa, os grandes contatores também, de grandes motores, também a gente faz a medição da resistência de contato. É muito comum a gente usar uma ponte Kelvin, usar um micromímetro, ponte Ducker. Então, essas empresas que dão manutenção, eles já têm esses instrumentos, que é uma mala, tá, pessoal? Eu vou mostrar uma foto depois aqui. É uma mala que eles utilizam, é uma mala retangular, pesadinha e tudo mais, para poder fazer as medições de disjuntor fechado, ok? Resistências médias, aí sim eu uso muito o ohmímetro. O ohmímetro aqui, ó, média de 1 ohm até mega ohm. Em laboratório, aí no campus, no Instituto Federal, nas nossas aulas práticas, as resistências que nós medimos normalmente são resistências daqueles resistores de eletrônica, né? São alguns ohms, quilo-ohms, né? E ali eu consigo medir com o meu multímetro na função ohmímetro, mas quando chega, não sei se vocês viram isso na eletrônica, ou comigo em medidas, resistores de 1 ohm até 10 ohms, dá muito erro. A própria ponteira, os próprios cabos das ponteiras do meu multímetro, né, na função ohmímetro, eles interferem na medição, interferem severamente. Então, para medir 1 ohm, às vezes vai medir, na prática lá, tem instrumentos que medem 11 ohms para um resistor de 1 ohm. Né? Quer dizer, as ponteiras ali estão com uma resistência enorme, né? Mede 5 ohms, mede 1,8. Se eu medir 1,8 ohm, eu estou errando 80% de erro. Ele é de 1 ohm. Se eu medir 1,8, eu já errei 80%, mais ou menos, né? Então, percebam como que influencia o ohmímetro quando eu quero medir resistências baixas. Se eu vou medir 100 ohms, 1.000 ohms, 2.000 ohms, 600 ohms, tranquilo. O ohmímetro lá na função do multímetro funciona perfeito, funciona bacana, é o que vocês medem, funciona muito bem. Ou seja, para uma resistência média, que vai de 1 ohm até mega ohms, o ohmímetro funciona muito bem. Né? O nosso instrumento que a gente anda aí no bolso, né, o nosso multímetro, funciona. Para medir a resistência de um chuveiro, ótimo, funciona muito bem. Né? Não tem nenhum problema com relação a isso. E tem a ponte de Wheatstone, que também é muito utilizada, e a ponte de Wheatstone, não sei se já ouviram, vocês já ouviram falar em ponte de Wheatstone em alguma disciplina, não já? Sim ou não? Quem me responde aí no chat? Tá falhando muito. Depois eu ponho a gravação no sistema, tá, ô Márcio? Se quiser acompanhar depois pela gravação. Meninas, vocês viram a ponte de Wheatstone em qual disciplina, hein? Técnica de medição? Acho que é isso, não é? Sim ou não? Bom, era para ter visto, pelo menos, né? E acho que viram, sim. Eu vou considerar que viram. Umas 2 matérias, show. Então, vocês vão continuar vendo aqui comigo. Aplicação. O ideal, a gente tem uma mala de ponte do Wheatstone lá na escola, bacana, que dá para a gente fazer uma experiência legal. Só que, né, infelizmente, como é remota, a gente não vai trabalhar com ela, né? Mas eu vou mostrar como é que seria feito e tudo mais, para vocês não perderem. Então, a ponte de Wheatstone aqui, ela é muito utilizada para descobrir uma resistência que eu não conheço o seu valor. E a exatidão da ponte de Wheatstone, claro, dependendo do fabricante, dependendo dos meus componentes que eu utilizei na ponte, ela tende a ser a exatidão muito maior do que o ohmímetro. Tá? Então, eu posso usar tanto o ohmímetro como a ponte de Wheatstone, também usa o método da queda de tensão, né? Às vezes eu não tenho um voltímetro só e um amperímetro no painel. Então, às vezes eu meço a tensão, meço a corrente e consigo também calcular a resistência média com uma boa precisão, ok? Mas a ponte de Wheatstone aqui, ela ganha do ohmímetro em termos de precisão, de exatidão. É um instrumento mais sofisticado, mais calibrado, um instrumento mais chique, né? Mais chiquetoso aí para medir resistência média, ok? E por fim, as altas resistências. Quanto que é alta mesmo? Acima de mega ohm. Quem viu na eletrônica lá um resistor de 4,7 mega ohms, né? Em diante, o ohmímetro ele já demora a dar o valor, você tem que ficar medindo, demora a estabilizar, já dá algum erro. Então, mega ohm, para medir com o ohmímetro, já começa a fugir lá da aplicação dele. Começa a dar problema, começa a dar muito erro. Porque, imagina só um instrumentozinho lá, né, de mão, um multímetro, que tem uma bateria lá dentro, de 9 volts.
para medir mega-ohms. Não tem tensão para isso. Aqui no megômetro, eu vou usar 500 volts, 250 volts, 1000 volts. Então, nem se compara com os 9 volts da bateriazinha do meu multímetro. Né? Eu ponho 9 volts circular numa altíssima resistência para medir da carcaça do motor para o enrolamento do motor, que dá giga-ohm, os 9 volts faz nem cosquinha. Agora, se eu jogar lá 500 volts, caraca, aí, né, aí o negócio começa a ter, eu consigo perceber a fuga de corrente. Com 9 volts, a fuga de corrente é desprezível. Né? Com 9 volts, quando eu falo 9 volts, falo do meu multímetro convencional. Né? A fuga de corrente é desprezível. Se eu meto 1000 volts, aí eu começo a perceber a fuga de corrente. Aí eu começo a perceber o efeito capacitivo. Entenderam? Tá? Então, para cada tipo de resistência, tem um instrumento adequado. E na resistência alta aqui, teremos uma aula só sobre isso, porque é de suma importância, né, ou de fundamental importância, utilizar o megômetro, que a gente fala que no Brasil virou, já vou adiantar, né, virou verbo, né? A gente fala que vai megar o motor, a gente fala que vai megar o transformador, fala, eu meguei o motor ontem, eu vou megar, né? Tem que megar, virou verbo, né? No português é megômetro, mas do inglês é megger. Então, megger do inglês virou um verbo em português que é megar. Eu mego, tu megas, ele mega, nós megaremos, vós megareis, né? E eles megarão. Virou verbo para nós, de tanto que é utilizado no dia a dia da indústria. Ninguém é louco hoje, né, de você energizar um motor sem antes megá-lo. Estou conjugando o verbo aqui já, né? Antes de eu energizar o motor, principalmente se esse motor ficou parado por 1 mês, 2 meses, eu sempre faço um teste de MEG, de alta, para ver se ele está com a isolação adequada, para só depois eu energizar. Mesma coisa vale para transformador, mesma coisa vale para painel, mesma coisa vale para disjuntor. Então, na indústria, todos os equipamentos que estão parados por algum motivo, e ali ele pode absorver umidade, pode absorver outros tipos de defeito, ninguém energiza, ainda mais se for média tensão, né? Energiza um equipamento desse, bom, vou energizar e ver se está bom, se não estiver bom, dá um tiro. Né? Não é assim. A gente passa por um megômetro, no mínimo, e aí se o megômetro der ok, o resultado for ok, a isolação estiver boa, na faixa de mega-ohms, giga-ohms, a gente vai estudar isso com calma, aí sim eu posso energizar o equipamento. Tá? É um erro primário você energizar um motor parado sem antes negá-lo, sem antes executar o teste de mega. Ninguém faz isso, você tem motivo de falta, né, de critério técnico, né, falta de conhecimento. Beleza? Estão acompanhando, meninos? Dúvidas? Dúvidas? Eu estou sentindo falta de dúvidas, de responder questionamentos. Vocês fazem isso para a aula terminar mais rápido, né? Vamos lá? Então, olha só. Qual é o método clássico, né, de queda de tensão? Também conhecido como método voltímetro e amperímetro. Aqui tem uma fonte aqui sem vergonha, tá vendo aqui, ó? Uma fontezinha mais e menos aqui, até de cabeça para baixo, não sei, mas enfim. Tem uma chave. Na hora que eu fecho a chave, eu coloco o amperímetro em série, óbvio, né? O amperímetro é sempre em série com circuito. Na resistência que eu quero medir, aqui eu desenho uma resistência de eletrônica comum, uma resistência média, né? E eu vou medir aqui em paralelo com A e B da resistência, eu vou medir a tensão. Estão vendo? Depois, o que eu faço? A princípio, né, é só dividir a tensão pela corrente, o V sobre I. Se eu dividir V ou U, né, U aqui, ó, se pegar o U pela corrente que está passando, eu tenho a resistência do circuito. Mas quando a gente faz um ensaio mais elaborado, né, quando a gente tem condição para isso, olha a equação aqui, está um pouquinho diferente do V sobre I. Eu estou descontando uma parcelinha aqui. Que parcela é essa que eu estou descontando? É justamente, olha só, na hora que eu ligo aqui um voltímetro em paralelo com a resistência ideal do mundo dos Teletubbies de um voltímetro é infinito. Né? A princípio, um voltímetro ou um multímetro na função voltímetro, ele tem uma resistência que tende ao infinito. Idealmente é infinito, mas que na prática não é infinito. Na prática é muito grande. É uma resistência muito grande, mas não é infinito. Então, você concorda que a corrente vai sair daqui, passa pela chave, passa pelo amperímetro, sai do amperímetro. A maior parte
vem para a resistência e volta, e uma pequena parte passa dentro do voltímetro. Por que uma pequena parte? A gente sabe que a resistência interna desse instrumento é muito maior do que a resistência que eu estou medindo. Até porque, se não for, eu não posso utilizá-lo, né? Porque o impacto dele no circuito vai ser muito grande. O erro provocado por ele no circuito vai ser muito grande, né? Mas se eu sei qual é a resistência interna desse voltímetro, como é que eu sei disso, professor? O manual do fabricante, normalmente ele te informa qual é a resistência interna de acordo com a escala que você está utilizando do meu voltímetro. Então, se eu souber a resistência que é RV do voltímetro, eu vou pegar a tensão aqui, ó, da fonte, dividir pela resistência interna do voltímetro, vai dar a correntezinha que vai passar por aqui. Então, o que eu faço? Para achar essa resistência, ela é a tensão total do circuito, dividido pela corrente total do circuito, descontando menos a corrente que passa pelo voltímetro. Aí eu estou dividindo. Quando eu faço essa diferença, esse desconto aqui, eu estou pegando a tensão total do circuito, dividindo pela corrente, só a corrente que está passando de fato pela resistência. Estou descontando a corrente do voltímetro. Professor, e se eu não souber a resistência do voltímetro, mas eu sei que ele é muito grande? Aí você despreza esse termo, faz só, né, V sobre I, que é um modo mais rápido que a gente faz, às vezes, quando a gente está lá em campo, né, lá em Onçapuma, no Pará, lá na mina da Vale, e você não tem acesso nem a manual de instrumento, né, mal você tem um instrumento para fazer medição, então você desconsidera esse termo, que a corrente que circula aqui é muito menor do que a corrente que circula por aqui, né, e aí você faz a divisão direta. Claro que lá, como você tem na mina da Vale, lá em Onçapuma, eu não vou medir a resistência desse resistorzinho. Vou medir a resistência do enrolamento de um motor, vou medir a resistência do enrolamento de transformador, para ver se está adequado ou não. Né? Então, vou fazer medições de resistências dos equipamentos da subestação, dos equipamentos do processo, dos equipamentos da minha instalação industrial. Ok? Isso aqui é só para ilustrar, né, didaticamente o nosso circuito. Até porque, se eu tenho um resistor desse, né, basta eu ler o código de cor, né, e aí saber mais ou menos qual que é a resistência dele, não é isso? Mas o ohmímetro, então esse aqui é um método da queda de tensão, e tem o método do ohmímetro, né, isso tudo para resistências médias, ok? Então, esses ohmímetros, ainda mais hoje em dia, eles estão sempre dentro dos multímetros. Antigamente, a gente comprava um instrumento ohmímetro, né? A gente comprava um voltímetro, comprava um amperímetro, comprava um ohmímetro. Hoje em dia, isso tudo é integrado dentro do multímetro. Eu só uso aqui o ohmímetro, aqui, olha o antigão aqui, né? Só tinha função de ohmímetro. Hoje a gente ainda encontra o ohmímetro digital de bancada. Então, se eu trabalho no laboratório de pesquisa, alguma coisa nesse sentido, é comum eu usar esse instrumento de bancada que só tem a função de ohmímetro por conta da sua precisão, por conta da sua exatidão. Tá? Então, por questões de ser muito preciso, esses instrumentos são usados só em bancada. A gente não usa isso na indústria, né? A gente não leva isso para campo, a gente não faz isso na manutenção normal, ok? E aqui o nosso conhecido multímetro na escala de ohmímetro, né? Quando eu quero medir alguma resistência. Tranquilo? Joia, pessoal. Sabendo, né? Acho que é importante a gente trabalhar isso daqui, que o ohmímetro, como é que ele faz a medição, né, de resistência? Ele injeta uma corrente conhecida na resistência que eu estou medindo e mede a tensão. Aí usa a lei de Ohm, RV sobre I. Como é que é isso? Cada escala do meu multímetro, né, se eu vou medir na escala de 2 ohms, depois 20 ohms, 200 ohms, 2K ohm, não tem assim? 20 kΩ, 200 kΩ, enfim, cada escala que eu mudo, ele injeta uma corrente aqui, ó, conhecida. Por exemplo, escala de 2K ohm. Ele vai injetar aqui 1 mA. Aí aqui dentro, né, da eletrônica, lembra daquela história de fonte de corrente? Aqui dentro, né, ele vai produzir uma, entre aspas, né, porque fonte de corrente não existe, não sei se eu comentei isso com vocês um tempo atrás, mas ele vai, né, simular uma fonte de corrente e vai circular aqui, ó, vai sair para os terminais, se for uma escala de 2K, por exemplo, 2K ohm, vai sair sempre 1 mA.
Então, ele sabe, ele calibra, ele vai mexendo na resistência interna aqui do circuito eletrônico até circular 1 mA. Na hora de circular 1 mA, ele mede a tensão dos terminais. E aí divide a tensão dos terminais por 1 mA. Eu vou ter o valor aqui de resistência. Na hora que eu mudo para 20K, 1 mA vai mudar, que ele vai injetar, ao invés de injetar 1 mA, ele vai injetar 0,1 mA. Entendeu? Então, quando eu mudo a escala, eu só estou mudando, na verdade, qual é a corrente que eu estou injetando na minha resistência desconhecida. Então, a corrente, ele sempre sabe qual é o valor, ele faz uma simulação de uma fonte de corrente constante e aí mede a tensão. Então, ele joga uma corrente conhecida, tá aqui, ó, joga uma corrente conhecida na resistência e mede a tensão. Usa a lei de Ohm, V igual a RI, chega no valor da resistência de forma muito tranquila. Entendeu? É assim que ele funciona. Lembrando que a limitação nesse caso é que o meu multímetro, né, a fonte interna, a bateria interna dele é de 9 volts. Né? Então, eu não consigo fazer grandes injeções de corrente e tudo mais por causa da limitação da bateria interna. Beleza, meninos? E aí nós chegamos na nossa famosa ponte de Wheatstone. O que é isso? Ah lá, o método da ponte, vocês já viram isso em algumas disciplinas que vocês comentaram comigo, que é quando eu quero precisão no valor medido, e eu consigo fazer medições aqui, com a minha ponte de Wheatstone, de 1 ohm até mega ohms. Tá? Então, eu consigo fazer boas medições. Olha aqui uma ponte, deixa eu ver. Eu tenho outra imagem lá. Aqui, só por enquanto, só observa aqui o que é uma mala, né? O que é uma mala. Vocês já usaram essa mala aqui lá no laboratório? Sim ou não? Quem fala comigo aí? Responde no chat aí, por favor. Não? Agora a gente iria utilizar. Seria a chance de vocês manobrarem, né, manipularem essa mala aqui da ponte de Wheatstone. A nossa é bem parecida com essa, só que é preta. Bem parecida com esse tipo de mala aqui da ponte de Wheatstone, onde aqui dentro tem várias resistências de alta precisão, um circuitinho eletrônico e tudo mais, que ele faz a medição da resistência desconhecida. Como é que funciona, né? Só relembrando rapidamente aqui, como que funciona um circuito de uma ponte de Wheatstone. Né? Eu tenho aqui uma resistência R1, R2, R3 e R4. Imagina que a R3 é a minha resistência RX, desconhecida, que eu não sei o valor. R1, R2 e R4 eu consigo manipular, aumentar, diminuir, mexer. É um potenciômetro que eu vou mexendo ali. Tá? E a grande sacada da ponte é que a corrente que circula, a ponte está aqui, ó. Aqui é um galvanômetro, normalmente de corrente, tá, meninos? Mede miliamperes. Na hora que esse G de galvanômetro, na hora que a corrente que passa pelo galvanômetro aqui, ela é zerada, então ela é um galvanômetro, é um amperímetro super sensível, né, de miliamperes. Então, ele consegue detectar miliamperes. Na hora que ele mostra zero, é porque realmente não está passando corrente nenhuma de B para D. Se não passa corrente nenhuma, eu falo que a minha ponte de Wheatstone ela entrou em equilíbrio. E se a ponte está em equilíbrio, se a corrente que circula nesse galvanômetro, nesse miliamperímetro de precisão, que é a mesma coisa, é zero, ela está em equilíbrio, basta eu multiplicar cruzado. R1 vezes R4, R2 é igual, né, a R2 vezes R3 ou Rx. Então, na hora que eu faço essa expressão, R2 vezes Rx, ó, é igual a R1 vezes R4. Só lembrar de multiplicar cruzado. Eu pego a minha ponte, onde está o galvanômetro, faço a multiplicação cruzada. R1, R4, R1, R4 é igual a R2, Rx. Tá vendo o cruzado aqui? Então, eu faço do primeiro lado da igualdade esse cruzamento, do outro lado da igualdade o outro cruzamento. E com isso eu chego que o meu Rx, né, vai ser o R4, R1 dividido por R2. Eu consigo determinar, portanto, o valor dessa resistência fazendo essa multiplicação, divisão aqui, ó, desses três valores que são conhecidos, são lá dentro da mala, eles estão dentro da mala, eu vou ajustando eles, eu consigo ler esses valores, são valores conhecidos. Tá? Então, tem três valores conhecidos que eu vou mexendo, vou variando ao longo do processo, até chegar a corrente zero aqui no meio. Então, eu vou mexer na R1, mexo na R2, aí vai diminuindo a corrente aqui no meio. Aí, de repente, eu mexo na R4, a corrente pulou para o outro lado.
Aí tem que mexer no R1 de novo, mexer no R2, tem que mexer nesses três até zerar. Zerou, fazendo essa conta, eu chego no valor da resistência desconhecido. Professor, qual que é a vantagem de usar a ponte? Né? Aqui eu consigo ler as cores do resistor, mas às vezes eu estou medindo a resistência de um enrolamento de transformador. Estou medindo a resistência do enrolamento de um motor, que não tem cor, né? Não tem como eu ler, então não tenho nem ideia de quanto que vale. E o meu ohmímetro não está dando precisão. Então, é para medir meio ohm, 1 ohm, 1,2 ohms, ele não está dando precisão. É para medir 100 ohms, mas eu não confio no meu multímetro. Eu quero usar com muita precisão essa medição. A ponte de Whitson garante isso, porque esse galvanômetro aqui, ele é sensacional. Ele é de altíssima precisão. Quando zera a corrente aqui, de fato, eu posso garantir que a ponte está em equilíbrio. As resistências internas são construídas, né, com uma tolerância baixíssima, então muito confiáveis. Então, quando eu uso essa ponte, essa mala, é quando eu quero precisão ou quando eu quero descobrir um valor na faixa de alguns ohms, né, meio ohm até 10 ohms, ela também é muito útil, tá? Dúvidas? Ô, Márcio, eu respondi o que é galvanômetro para você ou não? Ainda continuo em dúvida. Estou vendo aqui no chat agora. Conseguiu entender o que é galvanômetro, sim ou não? Opa, responde para mim aí, Márcio. Galvanômetro, né? Então, só repetindo que eu vi uma pergunta ali no chat. O galvanômetro, ele é um miliamperímetro. Ele é um amperímetro de altíssima precisão, que mede miliamperes e consegue medir correntes baixíssimas, né? Por que eu uso o galvanômetro aqui? Para garantir que na hora que ele marcar zero, eu realmente vou ter zero corrente passando aqui. Microamperes passando muito baixinho. Porque se tiver algum miliampere, ele detecta e marca para mim. Então, eu vou ajustando esses 3 resistores até garantir que aqui no meio a corrente seja muito, muito, muito próxima de zero, de fato. Por isso que eu uso um galvanômetro. Nada mais é do que um amperímetro de muita precisão que mede correntes muito pequenas. Ok? Vamos em frente, então. Tem um exercício aqui que talvez eu vou colocar lá no SIGA, né, para ser respondido valendo nota, que é para deduzir essa expressão aqui, ó, R2 vezes Rx é igual a R1 vezes R4. Por que isso daqui é verdade? Essa multiplicação cruzada é verdade? Só analisar o circuito, chega no 4º período, isso é mole para nós, né? Se fizer aqui as tensões nesses nós A, B, C, D, analisar isso daqui quando a corrente aqui é zero, né? Quando eu chego nessa expressão. Mas como é que eu chego nisso? Né? Então, tem uma análise de circuito para ser feita. Talvez eu peça para vocês recordarem isso. Como vocês viram isso em técnica de medição e tal, vocês vão achar isso com facilidade aí. Na internet também tem, não tem nenhum mistério. Aqui uma foto bacana de uma ponte de Whitson, meninos. Na verdade, como é que funciona a ponte? Olha só, eu tenho aqui o meu Rx. Perceba que aqui eu vou conectar o meu resistor desconhecido, né, que eu quero determinar o valor dele. Então, pego um cabo, conecto aqui, outro cabo, conecto aqui. Olha o meu galvanômetro aqui, meninos. Então, esse daqui é o meu galvanômetro, que enquanto a ponte estiver desequilibrada, ele vai estar marcando aqui, vai estar fora do zero, né? Ele pode ir para mais, aqui é o mais, ou ele pode tender para o menos, né? Posso medir mais 5 miliamperes, menos 5 miliamperes. Então, esse ajuste passa do zero e fica positivo, passa do zero e fica negativo, até zerar. Eu vou mexendo nesses botões aqui, ó, alterando as resistências internas da mala. E no final, na hora que isso aqui der zero, basta eu ler o valor que está aqui, ó. Aqui eu multiplico, aqui, ó, vezes 1, vezes 100, vezes 10, vezes 100, vezes 1000. Aqui eu multiplico por 1000 ohm. Perdão, pessoal. Aqui, cadê? Essa fonte é um pouco diferente da nossa. Aqui é a escala de 1 ohm, 10 ohms, 100 ohms, 1000 ohms, e aqui a multiplicação, de fato, eu mexo na potência de 10, né? Posso ser a 10 a menos 1, 10 elevado a 1, 10 a menos 2, 10 ao quadrado, então eu mexo na potência de 10, o resultado final. Se eu colocar aqui no 10 a menos 3, eu estou lendo miliampere. Né? Se eu colocar aqui no 10 elevado a mais 3, eu vou ler aqui quilo-ohms. Né? Então eu posso ler desde miliohms até quilo-ohms, utilizando essa mala aqui. Aí o valor que eu vou ler aqui, ó, é 2 vezes 1 ohm, por exemplo. Parei no 2 aqui. 2 vezes 1 ohm é 2.
Aqui parou no 1. 1 vezes 10 é 10. 10 mais 2, 12. Entendeu? Aqui eu parei no 3. 3 vezes 1000. Então é 1000 mais 10 mais 2 ohms. E aqui vezes 10.000. Então, se eu parei no 0 aqui, é 0 vezes 10.000. Então, seria 1000 mais 10 mais 2 vezes essa escala aqui. Chega no resultado final. A operação dela, o bom é de fazer lá na hora. Rapidinho vocês pegam um macete, pegam a mãe para identificar. Tem gente querendo entrar. Euler, filho do vento, chegou cedo para a aula da semana que vem. Bem-vindo, camarada. Então, essa daqui é uma forma como a gente faz a medição, utilizando essa maletinha aqui da ponte de Whitson, tá? E aqui sempre, a gente sempre começa do menor, ou, aliás, a gente começa do maior, vê quando ele passa de um para o outro e vai reduzindo até chegar no mínimo, no menor aqui, e zerar o meu galvanômetro, tá? Quem for trabalhar com isso, não se preocupe, que o processo é bem intuitivo, você vai mexendo nos botões e vai vendo para onde que está indo o galvanômetro, né? Se ele passa de um lado para o outro, você foi além, aí volta uma casa e vai, por aí vai, até determinar o valor certinho, beleza? Esses botões aqui são de teste, para fazer o teste no galvanômetro, e eu acho que é isso. Agora seria a nossa prática, né, utilizando o galvanômetro aí, de fato. Vocês chegaram a montar comigo lá em medidas, eu acho, na matriz de contatos. Então, aqui a letra A é para montar na matriz de contatos, essa prática aqui na matriz de contatos, que a gente não faria, acho que vocês já fizeram lá em medidas comigo, mas a gente faria utilizando a ponte. Tem uma prática que a gente faria utilizando a ponte aqui. Como a gente não vai fazer a prática, pelo menos agora, eu vou deixar uma atividade que envolve esse conhecimento das medições de resistência que nós vimos aqui até agora, né? Vai falar um pouco sobre a ponte, o motivo de se usar a ponte, para na semana que vem um assunto ficar um pouco mais interessante, porque aqui a gente abordou no finalzinho da aula mais a medição de resistências médias aqui, opa, deixa eu botar a minha... Abordamos as resistências médias. Na próxima aula, vamos tratar de resistências baixas, até muito baixas. E depois, na terceira aula, a resistência alta, que é com megômetro. Tá? Então, semana que vem, a gente vai ver, por exemplo, como é que a gente faz a medição de 1 metro de cabo, de 1,5, bitola 1,5, bitola 2,5 milímetro quadrado. Como é que a gente faz a medição? Se eu quero medir a resistência de 1 metro de cabo e saber se o fabricante não está me roubando, né, cobre. Porque hoje é muito comum a gente pegar cabo desbitolado, que é assim que a gente fala. Cabos que tem menos cobre do que deveria ter. E tem uma isolação gorda, mas o cobre é fino. É muito comum de pegar esses cabos que não são normatizados, né? E o fabricante ele te rouba no cobre. Isso é muito mais comum do que parece. Infelizmente, hoje em dia, né, cabos baratos, pode desconfiar. E uma forma simples que a gente tem de fazer essa verificação é pegar e medir 1 metro de cabo. Claro que com multímetro a gente não consegue fazer isso, né? Medir 1 metro de cabo, porque eu comentei que 1000 ohms no multímetro não funciona. Mas você pode pegar e medir o rolo fechado, com 100 metros de cabo. Então, você comprou um cabo, aí 100 metros de cabo, o multímetro já vai te dar uma ordem de grandeza um pouquinho melhor, né? Com 1 metro não funciona, mas lá no Instituto a gente faz com 1 metro. A gente tem lá uma linha com a ponte Kelvin, e com a ponte Kelvin a gente consegue medir exatamente quanto que dá 1 metro do cabo e comparar com a norma, né? A gente pega a resistitividade do cobre, faz a conta lá do ρL sobre A. Nós vamos fazer isso na próxima aula para vocês aprenderem. E aí eu vou passar um videozinho da Qualifio, que é um órgão normatizador de cabos, que eles têm pegado muito gato aí no mercado, né? Ele mostra lá, tem um videozinho rápido, ele mostra fazendo as medições em bancada. Ele tem lá uma ponte Kelvin de bancada, mais sofisticada que a nossa, mas o resultado é muito, muito parecido, para vocês entenderem e não serem enganados aí na vida prática de vocês. Tá? Então, semana que vem, nós vamos trabalhar com um conceito mais interessante, que é a medição de baixas resistências. Na outra semana, terceira semana, vamos megar aí os motores, transformadores, cabos, enfim. Ok? Dúvidas, meninos? 7h30, consegui ser breve hoje, né? Ao invés de dar 1h30 de aula, já puxaram a minha orelha aí, falam que as minhas aulas são muito longas. Eu consegui, né, condensar em um pouquinho menos de 1 hora. Dúvidas? Tranquilo? Sem dúvidas? Shalom? Shalom é a marca, ou Vitor?
Misericórdia, hein? E Shalom é paz ainda, hein? Uma marca ainda que não deveria fazer isso com a gente, não vai ter paz nenhuma, né? Mas, pessoal, é muito comum, inclusive nós lá no Instituto Federal, a gente fez uma compra do governo, né? E mandaram para nós vários rolos de cabo, todos eles desbitolados, com muito menos cobre do que deveria. Óbvio que a gente não aceitou, né? A gente está em contestação lá, devolvemos o fornecedor para pegar os cabos de volta, que a gente não aceita esses cabos, não. E aí, nesse site da Qualifios, lá tem os fabricantes que foram testados, que são normatizados, que são garantidos. Porque às vezes vai comprar na esquina, né? E o cara lá tá até barato o cabo na esquina ali, o rolo de 100 metros, mas é um cabo que não vai te dar nenhuma segurança, né? Você vai jogar dinheiro no lixo, é pior. Tá? Então, vamos tratar desse assunto na próxima aula, inclusive. Show? Plus? Quando não temos ideia de quanto é a resistência, como escolher o dispositivo? Boa pergunta, né, Perenciolo? Como é que a gente faz? Primeira coisa, que eu costumo falar, né? Aí é estudar. A gente sempre vai ter que ter uma noção de quanto que é a resistência. Isso na vida prática, né? Assim, eu não desconheço uma situação onde não foi possível determinar a ordem de grandeza. Por exemplo, se eu estou na indústria, estou numa subestação, disjuntor fechado, eu sei que é muito baixo, disjuntor aberto, eu sei que é muito alto, mega é sempre muito alto. Né? Se eu vou medir a resistência de enrolamento de motor, eu sei que é uma resistência baixa. Né? Se eu vou medir a resistência de um chuveiro, eu tenho noção da ordem de grandeza de um chuveiro, que é na faixa de 4 ohms, 2 ohms, até no máximo 11 ohms. Mesma coisa que uma resistência de uma lâmpada. Então, na verdade, a experiência vai te trazer isso. Se você não tem a menor noção, por falta de experiência, por falta de... não tem ideia, eu aconselho a usar o multímetro, na função ohmímetro, e ser criterioso no resultado. Você mediu ali 20 ohms, 100 ohms, nessa faixa que ele mede bem, que é de 10 ohms até alguns mega ohms, 3, 4 mega ohms, se deu nessa faixa, você sabe que é uma resistência média que você pode confiar no seu multímetro, no seu ohmímetro. Se você leu algo próximo de 1 ohm, desconfia. O multímetro já não é adequado, porque 1 ohm ele não lê bem. Ele só lê a partir de 10, 20, porque as próprias resistências dos cabos, né, dos terminais do seu instrumento influenciam. Já tem cerca de 1 ohm e meio. Os cabos ali das ponteiras de um multímetro tem de 1 ohm a 1 ohm e meio, meio ohm. Então, se você leu algo próximo da resistência das ponteiras, já pode descartar a medição e procurar um miliohmímetro, um microhmímetro, uma ponte Kelvin, entendeu? Se você leu 10 mega ohms, também não é bom, porque o só lê até uns 3, 4. Então, minha dica se você não consegue, estudando, saber a ordem de grandeza do que você vai medir, utiliza o mais simples, que é o seu multímetro na função ohmímetro, e analisa o resultado. 600 ohms, beleza, é uma resistência média, ele vai ler direitinho, né? 1,2 mega ohm, beleza, né? 100 ohms, beleza. Próximo de 1 ohm, passou de 4 mega ohms, aí você tem que trocar o seu método de medição. Não sei se eu consegui te dar uma luz aí, o Perenciolo. Tranquilo? Sim ou não? Joia? Então, assim, mas o ideal assim, na prática, isso nunca aconteceu comigo. Eu já encarei as situações mais diversas possíveis, né? A gente sempre sabe mais ou menos o que esperar, tá? Sempre sabe. Mas se acontecer, lança a mão do mais fácil, que é o seu multímetro. Vamos lá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, eu vou encerrar a aula aqui por hoje, vou encerrar nossa gravação, ok? Agradecendo aí a presença de